Você já se sentiu chamado para uma missão que parecia grande demais para você? Hoje, vamos conhecer a história de Jeremias, um homem que desde muito jovem foi escolhido por Deus para uma das tarefas mais difíceis da história de Israel. Imagine a cena, o reino de Judá, no auge de uma crise. O povo, que antes adorava o Deus único, agora se curva diante de ídolos, esquecendo das promessas e dos mandamentos. A agitação política era imensa e a decadência espiritual, visível em cada esquina. É nesse cenário turbulento que a nossa história começa. Jeremias, ainda jovem, recebe o chamado divino. Sua missão: ser a voz de Deus para uma nação surda. Ele deveria alertar o povo sobre o julgamento que se aproximava. A mensagem era dura, direta e nada popular. Jeremias precisava anunciar que Jerusalém, a cidade santa, seria destruída por causa dos pecados do seu povo. A idolatria, a injustiça social e o abandono da aliança com Deus trariam consequências terríveis. E o instrumento desse julgamento seria um império poderoso que surgia no horizonte, a Babilônia. Pense no peso dessa responsabilidade. Jeremias não era um guerreiro ou um político, mas suas palavras tinham o poder de abalar o reino. Ele percorria as ruas e praças de Jerusalém, entregando as profecias que Deus lhe dava. Ele clamava por arrependimento, suplicava para que o povo voltasse ao caminho certo. Mas qual foi a resposta? Resistência, zombaria e perseguição. Os reis não queriam ouvir sobre a destruição de seu poder. Os sacerdotes que deveriam guiar o povo espiritualmente sentiam-se ameaçados por suas palavras de condenação, e o próprio povo, imerso em seus costumes, tapava os ouvidos para as advertências. Jeremias foi chamado de traidor, foi jogado em uma cisterna lamacenta para morrer de fome, foi preso e humilhado publicamente. Sua vida era uma constante luta, não apenas contra seus inimigos, mas também contra sua própria dor. Ele sofria ao ver a teimosia do povo que tanto amava. É por isso que ele ficou conhecido como o profeta chorão. Suas lágrimas não eram de fraqueza, mas de profunda compaixão e angústia por ver seu povo caminhando para o abismo. Para que sua mensagem fosse compreendida, Deus instruiu Jeremias a usar ações simbólicas poderosas. Uma vez, ele comprou um cinto de linho e o suou, e depois o escondeu em uma fenda de rocha perto do rio Eufrates. Quando voltou para buscá-lo, o cinto estava podre, completamente estragado. Com isso, Deus ilustrou como o orgulho de Judá e Jerusalém seria arruinado. Em outra ocasião, ele foi à casa de um oleiro. Lá, ele viu o oleiro trabalhando com o barro na roda. Quando um vaso se estragava em suas mãos, ele simplesmente amassava o barro e começava de novo, fazendo um novo vaso. Essa era uma imagem poderosa de como Deus, o oleiro, tinha soberania sobre Israel, o vaso de barro. Ele poderia remodelar a nação conforme a sua vontade. Essas ações transformavam as profecias em algo visual, impossível de ser ignorado, mesmo que a mensagem fosse rejeitada. As décadas passaram, e as advertências de Jeremias ecoavam sem serem ouvidas. Ele parecia um louco gritando no deserto. Mas a palavra de Deus não volta vazia. A ameaça que parecia distante se tornou uma realidade aterrorizante. O poderoso exército da Babilônia, liderado por Nabucodonosor, chegou às portas de Jerusalém. O cerco começou. A fome, a doença e o desespero tomaram conta da cidade. Tudo o que Jeremias havia profetizado por anos estava acontecendo diante de seus olhos. A cena era de puro caos e destruição. As muralhas da cidade sagrada foram derrubadas. O Templo de Salomão, o centro da adoração e o símbolo da presença de Deus, foi saqueado e queimado até virar cinzas. Jerusalém, a joia de Judá, foi reduzida a escombros. E então o clímax da tragédia: o povo, os sobreviventes do massacre, foram acorrentados e levados como escravos para a distante Babilônia. Era o início do exílio. O sofrimento, a perda e a saudade de casa marcaram uma geração inteira. Jeremias viu tudo isso. Ele chorou sobre as ruínas de sua amada cidade, e suas dores foram imortalizadas no livro de Lamentações. Mas a história de Jeremias não termina em cinzas e desespero. Em meio à mais profunda desolação, quando tudo parecia perdido,
o profeta chorão se tornou o profeta da esperança. Ele entregou uma das promessas mais bonitas de toda a Bíblia. Deus, através dele, anunciou uma nova aliança. Diferente da antiga, gravada em tábuas de pedra, esta nova aliança seria escrita nos corações das pessoas. Seria uma aliança de perdão, restauração e intimidade com Deus. Mesmo no exílio, havia uma promessa de retorno, de reconstrução, de um novo começo. Deus não havia abandonado seu povo para sempre. A jornada de Jeremias é uma lição poderosa sobre fidelidade e perseverança. Ele cumpriu sua missão até o fim, mesmo quando isso lhe custou tudo. Sua vida nos mostra que o sucesso aos olhos de Deus não é medido pela aceitação ou popularidade, mas pela obediência. A história de Judá nos ensina sobre as consequências do pecado, mas mais importante ainda, sobre o poder do arrependimento e a infinita capacidade de Deus para restaurar o que está quebrado. A mensagem de Jeremias atravessa os séculos e continua relevante. Não importa quão longe tenhamos ido, sempre há um caminho de volta para casa. Obrigado por assistir e mergulhar nesta história incrível com a gente. Sebok, gosto, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!